Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Se eu não estou errado, a lição de hoje é número 7, não é? É a lição número 7. Então, eu não estou errado. Eu queria saber se é possível alguém cuidar de mim, colocar na tela a lição, que eu não estou vendo ninguém lá na operação. Ah, tá bom, obrigado. E a nossa lição hoje é baseada no Salmo 79. O Salmo 79 é considerado um salmo de lamentação. É um salmo tristonho, mas ao mesmo tempo um salmo em que o salmista faz imprecações, ele pede a destruição, ele pede a desgraça dos povos que humilharam Israel, ou Judá. O nome da nossa lição é O Triunfo dos Inimigos e o Pastoreio do Senhor. E eu queria começar, meus irmãos, lembrando aqui de algumas situações que aconteceram com o povo de Deus do passado. Primeira condição que nós temos é que Deus usou o Império Babilônico para disciplinar Judá. Deus usou a Assíria para disciplinar Israel cerca de 100 anos antes. Então, as 10 tribos do norte, do Reino do Norte, foram disciplinadas por Deus e dispersas por Deus em definitivo. Nunca mais elas foram reagrupadas pela Assíria. E Deus disciplinou Israel, ou Judá, a tribo de Judá, o reino de Judá, que consta da tribo de Judá e Benjamim, 2 tribos, por meio do Império Babilônico. Veja, no decorrer da história, quem tem a oportunidade de ler um pouquinho do historiador de Israel, chamado Flávio Joséfo, vai se lembrar, ou vai verificar, que as pessoas da corte, o rei, os seus príncipes, eram agentes políticos. Eram agentes políticos. Como a gente assiste hoje a Presidência da República, o Senado Federal, a Câmara dos Vereadores, dos Deputados, o Senado Federal, são ações políticas que são tomadas, são leis criadas, são instituições colocadas assim para agir. E aquele tempo era um tempo de grandes invasões. Era um tempo em que os imperadores sonhavam em possuir espaços. Então, eles viviam em guerras de dominação, e toda vez que eles conseguiam subjugar um povo, eles cobravam impostos caríssimos, eles estabeleciam a liderança daqueles lugares. Vamos supor que a Venezuela, que está muito em voga neste momento, não é? Vencesse o Brasil numa guerra e o atual presidente da Venezuela determinasse quem vai governar o Brasil. E não o próprio brasileiro. Essa é a situação de Judá. Quando o Império Babilônico invade Judá, ele
determina quem vai governar. Ele estabelece os critérios. Então, o povo fica em extrema tristeza, especialmente o povo fiel a Deus, o remanescente. Então, nós temos aqui alguns textos que mostram isto. Em 605 a.C., uma parte da nobreza de Judá e a realeza foram embora. Então, o texto de 2 Reis vai nos dizer o seguinte: tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus. E quando fala fez o que era mal, é de acordo com a lei de Deus e é de acordo com os acordos que ele fez. Para não ser escravo da Babilônia, eles optavam por ser parceiros do Egito. Então eles faziam alianças, não é? E os exércitos iam juntos para a batalha para tentar desbaratar a Babilônia. Não deu certo. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Gostei disso aqui, vou levar. Gostei daquilo ali, vou levar. Não fez um saque integral, foi um saque parcial. Em 598, nós temos um exílio de segunda leva de judeus, e aí nós temos um texto que nos mostra, tinha Joaquim, já é outro rei, 18 anos, quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. Está vendo? O saque já foi maior, não é? Porque você quer ofender um crente? Você vem aqui dentro e você rabisca uma palavra satânica aí na frente. É uma maneira de ofender, é uma maneira de agredir, é uma maneira de dizer, olha, o teu Deus não vale nada. Era assim que aquele povo fazia. Eles depreciavam os deuses. E essa é uma coisa interessante, quem quiser ler os capítulos referentes a Ezequias, o que os babilônios diziam? Olha, nenhum Deus de nenhum país livrou a nação de Nabucodonosor, do nosso glorioso exército. O seu Deus não vai fazer nada. Quem é o Deus que vai evitar a nossa entrada? Tal era a pretensão deles. Então, nessa primavera do ano, o rei Nabucodonosor, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, estabeleceu a Zedequias, o seu irmão, o irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Então, é um rei interventor. É um deles, mas não é um deles. É um deles que se vendeu para o lado de lá. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa que não foi fiel. Vamos abrir 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. E nós vamos ver o estrago que foi essa última visita de Nabucodonosor. 2 Crônicas 36, de 11 a 21. Eu vou ler rapidamente. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar,
e reinou 11 anos em Jerusalém, fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo, da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, olha só, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. Agora nós vamos para o Salmo 79. Dá para me ajudar a ler aí? Vamos ler a primeira parte? Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepulturas. Tornamo-nos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que nos rodeiam. Então, Asaf, que é o autor atribuído deste salmo, ele nos mostra aqui a tristeza, a descrição deste tempo de 587. Você pode imaginar você andando pela rua, o templo destruído, o palácio destruído, as casas principais destruídas, montões e montões de corpos, aves rodeando os cadáveres. Não há gente suficiente, nem espaço suficiente para enterrar. Não tem lugar para enterrar, porque a cidade é um amontoado de corpos humanos. E não importa a idade. Os velhinhos, os mais jovens, as crianças. Tem corpos ali de todo jeito. Mortos em batalha. Não foi um terremoto. Não foi um tsunami. Não foi um evento natural. Foi um evento de ódio. E Asaf está dirigindo a Deus um lamento
E quando ele faz essa poesia, ele não está interpretando apenas o sentimento dele, ele está interpretando o sentimento do país. Porque várias pessoas não morreram. Na verdade, quem ficou na cidade foram as pessoas mais pobres, foram as pessoas de menor recurso, de menor capacidade. Mas você pode imaginar todos os seus parentes mortos à espada, seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus pais. Você está entrando nessa dor? Você está entrando nessa dor? Aí eu quero fazer algumas perguntas. De quem parte esse lamento? Esse lamento parte de pessoas que sempre serviram a Deus. Não parte dos corações dos ímpios, das pessoas que menosprezaram a Deus. Não parte das pessoas que mofaram, como diz a palavra, os profetas de Deus. Parte das pessoas crentes. Parte das pessoas crentes. Na nossa lição tem uma passagem que diz assim, que Elias, diante de Deus, disse assim: só eu fiquei. Só eu fiquei. Ele disse: não foi só você que ficou. Eu deixei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Deus está tratando com o país inteiro, mas os crentes estão sofrendo a mesma coisa que os não crentes. Pode. Pode. Essa é uma questão interessante. Então, a nossa lição vai ser uma tentativa de responder algumas perguntas. Eu fiz algumas perguntas. Qual a primeira pergunta que eu fiz? A disciplina de Deus sobre Judá, na sua opinião, é excessiva ou é justa? Famílias inteiras mortas. O templo inteiro destruído. Deus não pesou demais? É para te pegar mesmo. Aos nossos olhos parece muito forte. Vocês acham que Deus pegou pesado? A gente acha que sim, mas a gente não pode falar que não, né? Porque Deus é justo no que faz. A balança de Deus não tem 2 pesos, 2 medidas. Ele é sempre justo. Então, a gente precisa acreditar que não foi excessiva, porque Deus sabia o que estava fazendo. Embora a dor seja muito grande. Vamos para a segunda pergunta. Vocês acham que a disciplina de Deus é maior ou menor do que o pecado contra Ele? Eu peco e Deus escangalha comigo. É maior do que eu mereço ou menor? Vamos ver os versículos. O irmão, por favor, ache Naum 1:7. Outro irmão, abra no trecho de Deuteronômio 7, de 1 a 11. Naum já achou? Então vamos lá, vamos ouvir Naum. O Senhor é bom, é fortaleza no dia a dia, angústia, e combate os que nele se refugiam. O Senhor é bom, é fortaleza no dia a dia, no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Falou combate. Tadinho. Quem se refugia, Deus ainda combate, né? Conhece, Deus conhece. Isso, muito bom. Vamos para Deuteronômio 7, de 1 a 11. É um trecho bem grande. Deuteronômio, mas é Moisés lembrando o seu povo de que Deus não está
brincando com ele, não. Eu vou ler, que o trecho é meio grande. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, heteus, gergazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Deixa eu perguntar, está claro o que Deus quer? Está claro? Vocês que são meu povo, vão entrar no meio dessa gente, mas vocês não vão se misturar com elas. É preconceituoso isso? Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que o crente tem que entrar em qualquer lugar, pregar o Evangelho, mas não se misturar com o estilo de vida das pessoas. Então a mensagem continua. Em outras palavras, o crente não pode ter preconceito de ninguém, mas o crente tem que ter o cuidado de não aceitar o estilo de vida das pessoas que não têm a Cristo. Eu amo, mas eu não recebo nada seu. Eu não estou falando de conhecimento, eu não estou falando de comportamento social, eu estou falando de tudo aquilo que desvia o crente da sua fé em Jesus Cristo. Então, se a tua própria família diz assim, você não precisa ir para a igreja todo domingo, sai fora. Sai fora. Porque isso não vem de Deus. Deus foi claro para Israel? Deus foi claro. Vocês vão entrar no meio deles, vocês vão vencê-los em batalha, mas eu não quero que vocês entreguem os seus filhos para que eles tenham casamento com essa gente. Por quê? Porque essa gente vai desviar os seus filhos de mim. Essa verdade continua hoje, viu, gente? Não mudou, não. Não é porque é Novo Testamento que a coisa mudou. Não mudou. Continua do mesmo jeito. O Deus é o mesmo. Aí ele continua. Assim fareis, verso 5. Derribareis os seus altares, quebrareis suas colunas, cortareis os postes ídolos, queimareis as suas imagens de escultura. Eu não quero ter na casa de vocês nenhuma coisa que lembre a vida dos que não creem em mim. O Salmo 101 diz algo assim: não porém diante dos meus olhos nada que me distraia de ti. Continuando. Por que Deus está fazendo isso? E a resposta do texto é: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não teve afeição, nem escolheu vocês porque vocês são mais numerosos, mas porque vocês são os menores, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fez aos seus pais, o Senhor tirou vocês com mão poderosa, resgatou vocês da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança,
até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. E dá o pago. Presta atenção nisso. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Então a questão é, Deus foi excessivo ou foi justo? Ele foi justo, porque ele avisou antes. A outra coisa, Deus tem uma disciplina, e essa disciplina é sempre menor do que o pecado que a gente comete contra ele. Vamos abrir no Salmo 103. E isso deve ser o nosso consolo. A gente não apanha tanto quanto deveria apanhar. Alguém pode ler de 8 a 14 o Salmo 103, por favor? A Yara já achou. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O que a gente viu? Que Deus nos trata segundo os nossos pecados? Não. Então, se você já apanhou de Deus, saiba que você não apanhou tanto quanto merecia. É que nem a criança, não é? Quando apanha, ou apanhava, não sei se a gente pode falar isso agora, não é? Nem doeu. Ela falava isso? Nem doeu. Nem doeu. E depois ia para o canto chorar, né? Porque doeu para caramba. Mas ela só de desforra. Entretanto, com Deus é assim. A gente merece alguma coisa quando a gente comete pecado contra Ele. Só que a misericórdia dele é tão grande que se a gente se arrepende do pecado, ele encolhe a mão. Olha o caso de Nínive, por exemplo, no tempo de Jonas. Oh Deus, eu sabia que não tinha que falar para Nínive, porque o Senhor é bom demais, o Senhor não castiga, eles deveriam morrer. Eu posso imaginar o Jonas assim. O Senhor me segurou na barriga do peixe para isso, para eu assistir o Senhor voltar atrás. Falei, ó, você está preocupado com a plantinha que secou? E eu não posso ter misericórdia de pessoas que se arrependem? Então, Deus disciplina. Deus nunca deixa de disciplinar. Pode ser que você esteja hoje vivendo sob a disciplina de Deus, até aprender que o caminho que você está caminhando não é esse. Aí, quando você compreender que o caminho que você está caminhando não é esse, Deus tira a mão. A mão da disciplina. O Salmo 79 está falando disso, não é? Vamos continuar no Salmo. Vamos ler juntos? Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira?
Arderá como fogo o teu zelo, derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Enquanto que a massa poderia dizer assim, foi um erro político confiar no Egito, foi um erro político depender das alianças com os povos da terra, foi um erro estratégico a gente ter os costumes que tem. Os crentes dizem o quê? Foi tua mão que nos repreendeu. Foi tua mão que nos repreendeu. Meus irmãos, a gente acredita que Deus guia a nossa vida. Então, tudo quanto nos acontece, tem a ver com a nossa condição de filhos. Tem a ver com a nossa condição de filhos. A confissão do Salmo 79 visa alcançar a misericórdia de Deus diante da sua justiça. Então eu quero perguntar para você, qual é o objetivo quando Deus disciplina? Corrigir. O que mais? Que a gente volte para Ele. Que a gente volte para Ele. Deixa eu perguntar, quando Deus salva uma pessoa, Ele salva e dessalva se ela peca? Não. Mas o que acontece quando Ele salva uma pessoa e a pessoa peca? Não, falando da gente com Ele. O que a gente perde? A gente perde a salvação? Não. A gente perde a comunhão. A gente perde a comunhão. Do mesmo jeito que quando a gente briga com a nossa mulher. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Alguém aqui, porventura, em algum momento da sua vida, terá brigado com a sua esposa e ficado de mal? Não tem nenhum corajoso, todo mundo aqui é na boa. Não, eu sei que sim. Ou o contrário também, alguma esposa deu uma brigadinha com seu marido e ficou de mal dele? Isso não rola? Ah, é só os maridos que brigam. As mulheres não brigam com os maridos. Me deixou encasquetado com isso aí. O que acontece depois que a gente briga? Como é que é? Deixa eu pegar um depoimento ao vivo e a cores aqui. A mulher fica emburrada, não se fala. Só ela? Também, o marido. A gente fica estranho. A gente não sabe como retornar. A gente fica assim. Não é? E quando a gente fica nessa condição, qual é o único caminho suficiente? Qual é o único caminho razoável? Adianta trazer um colar de pérolas? Pode enganar. Pode enganar.
Ouvi dizer que a Lourdes já ganhou uns 15 colares de pérola. Não quer dizer que vai ter perdão. Facilita um pouco, tenta abrir o caminho, mas não funciona. Por que você está me trazendo um buquê de flor? Você nunca traz? Não é? Tem isso, não é? Tem isso. A gente fica estranho. Vocês imaginam que com Deus é diferente? Com Deus é a mesma coisa. Quando a gente peca, a gente sabe que pecou contra Ele. A gente tem consciência de que a gente ofendeu o seu santo nome. E a gente fica estranho diante dEle. A gente não quer comunhão com Ele. A gente para de ler a Bíblia. A gente para de orar. A gente tem uma série de sentimentos que a gente não consegue resolver, porque a gente sabe que está errado. Aí Deus vem e diz assim, esquece isso, deixa de bobagem. Não, Ele vem com a mão boa. Ele vem com a mão boa, porque o pré-requisito para a gente voltar à comunhão com Deus é arrependimento. Eu errei, meu Deus. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Oh Deus, eu fracassei. E quando você diz de todo o coração essas palavras para Deus, Ele vem com a sua graça inteira. E ele diz, eu estava esperando por isso. Eu estava querendo isso, meu filho. Vem cá, eu quero te abraçar, eu quero te envolver com o meu amor, com a minha graça para você. Eu preciso te quebrar, porque você é meu. Então, vamos olhar Hebreus capítulo 12, para ver aquilo que o nosso irmão do passado escreveu acerca da disciplina de Deus. Hebreus, o capítulo 12, né? Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos. Versículo 10. Os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim do quê? De sermos participantes da sua santidade. Então, quando a gente se arrepende, o que acontece? Vem cá, vem para mim a santidade. Vem para perto de mim. Anda comigo, entende os meus pensamentos, os meus propósitos para você. Eu vou cuidar de você. Então, o Deus que nós servimos, meus irmãos, bate pra caramba. Para crescimento. Segunda pergunta. Então, qual é a importância da confissão de pecados no processo disciplinar de Deus? Qual é a importância da gente confessar pecado? Alguém pode me ajudar? Para voltar à comunhão, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e
purificar da iniquidade, da injustiça. Ele diz assim, está perdoado, agora vem. Os dois movimentos, eu te perdoo, agora vem. Esses dois movimentos fazem parte, então, da ação disciplinar de Deus. Vamos continuar no Salmo? Vamos ler novamente juntos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja à nossa vista, manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramada. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. O opróbrio com que te vituperaram. Não a nós, a ti. Olha que coisa interessante. Fazendo mal ao teu povo, fizeram mal a ti. Olha que interessante. Então eu queria fazer mais uma pergunta. Afirmar antes, a intercessão do Salmo 79 visa alcançar a misericórdia de Deus e a aplicação da sua justiça sobre os ímpios. Aí eu pergunto, é correto para um crente interceder pelo auxílio de Deus para o seu povo, a sua igreja, e pela justiça de Deus sobre os ímpios? Ó Deus, destrói a vizinhança da igreja que não te adora. Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Bom, olhando no contexto do Antigo Testamento, nós encontramos muitas orações que são imprecatórias. Por quê? Porque as pessoas estão ofendendo a Deus por meio de destruir o povo de Deus. E Deus foi muito claro lá. Deus disse, vocês não devem se misturar. Mas, ao mesmo tempo, Deus disse, vocês são minhas testemunhas para todas as nações. Quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus está orando por seus discípulos e diz assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eu os enviei ao mundo. Então, qual é a estratégia de Deus? Deus salva alguém e diz assim, agora eu te salvei, eu te dei dons, eu te dei capacidade, eu vou estar sempre com você, mas eu vou te deixar no meio da sociedade que não crê em mim. E o objetivo de você ficar lá não é de você assimilar os costumes deles e trazer para você. É de você compartilhar o que eu te dei com eles. Então, qual deve ser o espírito do Antigo e do Novo Testamento? Deus ama o pecador. Ele continua amando no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas ele odeia o que o pecador faz.
E por isso ele entregou Jesus Cristo. O que eu devo dizer a Deus? Senhor, repreende aquele que é mau. Repreende aquele que não te teme. Eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar isso de certa maneira, por exemplo, no texto de 1 Timóteo capítulo 2. Paulo diz assim: eu quero que vocês orem por todas as pessoas. Eu quero que vocês orem pelos que estão no exercício da autoridade, quer sejam bons, quer sejam maus. Mas eu quero que vocês repudiem a maldade. Eu quero que vocês não sejam coniventes com a maldade. Então, quando eu vejo uma situação errada, quando eu vejo uma pessoa induzindo outras ao erro, o que eu devo fazer? Eu estou perguntando. Eu preciso sair daqui com uma resposta, senão eu vou morrer. Vocês têm que me dizer, vocês são crentes em Cristo, digam aí. Que Deus pese a mão. Que Deus repreenda. Olha, vamos ver o texto de 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Alguém leia, por favor, do verso 1 ao verso 4. Quem vai ler? Só um instante. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, toda pessoa precisa ouvir o Evangelho de Cristo. Toda pessoa, sendo crente ou não crente, precisa ter uma vida tranquila, uma sociedade tranquila. Quem é que ora? Não é o governante que ora. O governante nem crê em Cristo. A igreja crê em Cristo. E a igreja ora para que o governante seja uma pessoa decente. E se ele não for decente, que ele pese a mão. Fui gongado. Mas vamos acabar? Vamos acabar? Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração proclamaremos os teus louvores. O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? O salmista se arrependeu ou o salmista se comprometeu? A ideia é bem esta, é que apesar do sofrimento tão forte que aconteceu, o louvor do Salmo 79 manifesta a relação de Deus com seu povo e o resgate do compromisso de fidelidade, gratidão e testemunho da graça e da glória de Deus. Então a pergunta que eu quero fazer é: como é que eu vou encarar positivamente quando Deus me disciplina? Quando Deus me castiga? Como é que eu devo encarar isso? Ele não gosta de mim? Ele não gosta de mim? Deus me abandonou? Deus me esqueceu? Parece que a minha oração não passa desse telhado.
Ah, eu estou vivendo sem Ele. Você já teve algum sentimento assim? Mas Deus nunca se esquece dos seus. O Salmo 121 diz que Ele não dorme. Ele não cochila. E Ele está sempre ao lado do crente. Maravilha! Maravilha! Quando eu penso nisso, vamos ver o que nos disse o velho profeta Abacuque, na sua poesia do final do livro. E eu gostaria de convidar a igreja inteira para ler Abacuque, capítulo 3. Abacuque fica depois de Naum e antes de Sofonias. Eu não sei se ajudou, mas vamos lá. A partir do verso 16. Vamos lá? Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra esse povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e aos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Você viu? Por que o Senhor permite que um povo rebelde a ti nos castigue? Porque eu estou disciplinando vocês, eu estou tratando vocês. Fiquei apavorado com isso, meu Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Ainda que eu não veja nada de positivo acontecendo durante esse tempo, Senhor, eu vou me alegrar em Ti. Senhor, eu vou descansar em Ti. Senhor, eu vou depender de Ti. Senhor, eu vou esperar que o Senhor haja com força sobre aqueles que Te ofendem, mas que o Senhor me trate com ternura, como o Senhor sempre faz. Que o Salmo 79, meus irmãos, nos ajude a ver que Deus não está brincando conosco. Ele não nos salvou para soltar. Ele nos salvou para cuidar. E Ele continua com o mesmo objetivo. Ele vai pegar cada um de nós, vai pegar esse varão aqui e vai dizer, eu vou transformar esse varão aqui semelhante ao meu filho. Ele vai pegar esse varão aqui e vai dizer, esse daqui é diferente daquele ali, mas eu vou transformar ele semelhante ao meu filho. Ele vai pegar essa moça aqui e vai dizer assim, ela é mulher, ela não é homem, ela não é igual aos outros dois, mas eu vou transformar esta mulher à semelhança do meu filho. As vidas são diferentes. As circunstâncias são diferentes. As lutas são diferentes. Mas o Deus é o mesmo. E o objetivo com essas três vidas, com essas todas as vidas, é o mesmo. Deus nos ama. E por isso Ele bate. Mas bate para bem. Bate para bem. A gente devia se orgulhar disso. Apanhei do Senhor hoje. Como assim? Ele me pôs de volta no trilho. Eu descarrilei, Ele me pôs de volta no trilho. Ele me trouxe para a graça outra vez. Não é?
Então, vão para casa com o coração assim, ó, louvado seja Deus, porque Ele me ama. As coisas que eu estou sofrendo hoje não são nada comparáveis ao que vai acontecer comigo lá no futuro, quando Deus me redimir completamente. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor, crendo que o Senhor é Deus amoroso e fiel à Tua própria palavra. O Senhor colocou Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso advogado, como o nosso Redentor. E Ele está todos os dias apresentando a nossa vida ao Senhor, com o seu sangue. E todos os dias, Senhor, embora nós fracassemos, o Senhor determina a nossa correção. Nós agradecemos pelo registro da Tua palavra sobre Israel. Foi tremendo, foi devastante, foi, ó Deus, humilhante para o Teu povo ser corrigido. Mas é por meio deste fato histórico que nós sabemos que não devemos brincar com o Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a não brincar com o Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis, porque sendo fiéis ao Senhor, por causa da salvação que há em Cristo, nós sabemos que o Senhor está nos transformando segundo a imagem do Teu Filho. Então vem sobre nós, ó Deus, e age, nos dá discernimento para entender a Tua vontade. Em nome de Cristo. E leva-nos para casa em paz e segurança. Nós suplicamos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Deus abençoe vocês todos.